Da tribuna da Câmara, o deputado federal Cabo Gilberto Silva fez um duríssimo retrato da erosão da democracia no país, apontando qual é o verdadeiro golpe de Estado que se encontra em andamento. O deputado listou uma série de atitudes que desrespeitam a Constituição, o Congresso e o próprio Estado de Direito. O deputado afirmou que a Constituição vem sendo rasgada, enumerando diversos artigos. Ele disse: golpe existiu sim, e foi através do desrespeito ao artigo 53 da Constituição, quando prenderam de forma inconstitucional um deputado federal. Rasgaram a Constituição, o artigo 53, rasgaram a Constituição. O golpe aconteceu quando rasgaram o artigo 84. A esse mesmo deputado foi concedido o perdão da pena. O artigo 84 da nossa Constituição é bastante claro e expresso. A presidente Dilma assim o fez, o presidente Lula assim o fez, o presidente Fernando Henrique Cardoso assim o fez, o presidente Michel Temer assim o fez. Em quantos desses foi rasgado o artigo 84? Nenhum. E rasgaram o artigo 84. Então, golpe é isso aí. O deputado prosseguiu. Golpe foi quando rasgaram o artigo 136 e 137 da nossa Constituição no que diz respeito ao estado de sítio e estado de defesa, na pandemia. Só quem pode decretar toque de recolher, através dos artigos 136 e 137, é este parlamento. Mas o que fizeram? Rasgaram os artigos 136 e 137. Cabo Gilberto Silva lembrou. Golpe foi quando rasgaram o artigo 5º e o artigo 220, no que diz respeito à liberdade de expressão. Isso está lá, na nossa Carta Magna. Quem cometeu algum tipo de crime com relação à calúnia e difamação tem o nosso Código Penal para ser responsabilizado. Golpe foi isso aí. O deputado desmontou a narrativa de que teria havido uma tentativa de golpe de Estado e prosseguiu. Golpe foi o que fizeram quando mudaram a legislação durante a partida. Não pode. Só pode mudar a legislação um ano antes das eleições. E o que foi que fizeram nas eleições de 2022 para ajudar o descondenado que foi colocado no jogo sem poder? Mudaram as regras do jogo durante o processo eleitoral. Ou não foi isso que aconteceu? Então, são sobre esses golpes que nós falamos e provamos. São golpes concretos, não narrativas. Cabo Gilberto Silva mostrou o ridículo das sucessivas narrativas que são apresentadas para tentar incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro e prosseguiu. Golpe é você manter o inquérito infindável, ilegal e inconstitucional ao arrepio da lei, desrespeitando o devido processo legal. A nossa lei permite que o juiz seja vítima, quem acusa, quem investiga e quem julga? Não, porque no Brasil o sistema é acusatório. Então, golpes são esses aí, golpes concretos, não narrativas. O deputado afirmou: golpe foi prender pessoas inocentes, pessoas que nem sequer estavam na Praça dos Três Poderes. Cabo Gilberto Silva alertou: nós não estamos caminhando para uma ruptura institucional, porque já aconteceu, porque quando a Constituição não é respeitada, há uma ruptura institucional. Hoje o Congresso Nacional está sendo fechado. Hoje, poucos parlamentares têm a coragem de falar isso que estou falando aqui na tribuna e ainda ficam defendendo a ditadura que existe hoje no nosso país, a ditadura da toga. Já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Nós vamos recorrer a quem? O juiz natural não existe. O deputado lamentou o papel a que se presta a velha imprensa, exemplificando. Pega parte da imprensa dele, a Rede Globo, a Plim Plim, que mente todo dia para o povo. É uma emissora que não traz nada de satisfatório para a população brasileira. Só mentir, mentir, mentir e acabar com a família brasileira. Aí eles pegam lá e ficam plantando essas matérias. A imprensa sabe de tudo. Aí pega uma parte dos processos aos quais sequer o advogado do acusado tem acesso. Olhem só como está o nosso Brasil.
O advogado do acusado não tem direito de acesso ao processo, ao arrepio da lei, rasgando o devido processo legal. Aí, uma parte da imprensa irresponsável tem acesso ao processo, aí joga, aí fica com essas narrativas. Cabo Gilberto Silva explicou. Por que eles estão fazendo isso? Porque o governo está um fracasso. Aí eles, para não mostrar o que está acontecendo de fato no país, só notícia ruim do descondenado Lula, aí ficam criando essas narrativas para tentar manipular a opinião pública. Mas o povo brasileiro sabe da verdade. O povo brasileiro sabe o que está acontecendo. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 32 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo passado de corregedor em corregedor e está nas mãos do ministro Raul Araújo, enquanto nossa renda é confiscada dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, demais parlamentares, 2 horas da tarde, aguardando a ordem do dia. Esperamos que ocorra o mais rápido possível para que todos possam continuar seus trabalhos aqui na capital federal e respectivamente seus estados. Senhor presidente, precisamos restabelecer a verdade do que vem ocorrendo em nosso país nos últimos anos. Primeiro, que o golpe existiu sim, e foi através do desrespeito ao artigo 53 da Constituição, fazer uma história aqui rápida, quando prenderam de forma inconstitucional um deputado federal, e essa casa, rasgaram a Constituição, o artigo 53, e essa casa tocou fogo à noite. Porque o artigo 53, senhores parlamentares, é muito claro. É muito claro. Um parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável e se for em flagrante delito. Quem está dizendo isso não sou eu.
Quem disse isso foram os legisladores de 1988, quando fizeram a atual Carta Magna do nosso país, que está em vigor. E o que foi que aconteceu? Rasgaram a Constituição. Golpe aconteceu quando rasgaram o artigo 84. Esse mesmo deputado foi concedido a ele o perdão da pena. Artigo 84 da nossa Constituição é bastante claro e expresso. A presidente Dilma assim o fez. O presidente Lula assim o fez. O presidente Fernando Henrique Cardoso assim o fez. O presidente Michel Temer assim o fez. Quantos desses foram rasgados o artigo 84? Nenhum. E rasgaram o artigo 84. Então, golpe é isso aí. Golpe, senhor presidente, é quando rasgaram o artigo 136 e 137 da nossa Constituição, no que diz respeito ao estado de sítio e estado de defesa. Na pandemia, mais precisamente em abril de 2020, quando tiraram do Poder Executivo a determinação, obviamente, das hierarquias, governo federal, governo estadual e municipal. Com esse golpe que fizeram, rasgando a Constituição, o que foi que aconteceu? Lá na Paraíba tem uma cidade, senhores parlamentares, chamada Cochichola, aqui para dar um exemplo, poucos habitantes. Na Paraíba tem cidades de menos de 2.000 habitantes. E o prefeito acordou e disse, não, agora é toque de recolher, ninguém pode sair de casa. Só quem pode decretar toque de recolher através do artigo 136 e 137 é esse parlamento que tem que autorizar, está lá expresso. O presidente solicita, senhor presidente Antônio, do estado do Maranhão, aconteceu isso no seu estado também, deputado Medeiros, o presidente solicita, através de ouvir o seu conselho, deputada Juliana, manda para o Congresso Nacional e esse tem que aprovar. Mas o que foi que fizeram? Rasgaram o artigo 136 e 137. Golpe, senhor presidente, foi quando rasgaram o artigo 5º e o artigo 220, no que diz respeito à liberdade de expressão. Está lá na nossa Carta Magna. Quem cometeu algum tipo de crime com relação a calúnia e difamação, tem no nosso Código Penal para ser responsabilizado. Golpe foi isso aí, senhores parlamentares. Então a gente tem que deixar claro o que realmente aconteceu. O presidente Bolsonaro saiu do poder, não criou nenhum tipo de dificuldade, nomeou o chefe das Forças Armadas para o descondenado Lula, através do seu poder discricionário, ele utilizou a sua caneta e nomeou os 3 chefes das Forças Armadas. E assim foi feito. Qual foi o golpe? Você discutir artigos da Constituição não é golpe. Golpe foi o que fizeram. Deputado Medeiros, mais uma vez o senhor. Quando mudaram a legislação durante a partida, deputada Juliana, não pode. Só pode mudar a legislação um ano antes das eleições. A senhora sabe disso, o senhor sabe disso, o senhor presidente sabe disso. E o que foi que fizeram nas eleições de 2022 para ajudar o descondenado que foi colocado no jogo sem poder? Mudaram as regras do jogo durante o processo eleitoral. Ou não foi isso que aconteceu? Então são esses golpes que a gente fala e prova. Golpes concretos, não narrativas. Todos os dias caem narrativas, acusam o presidente Bolsonaro de tudo. Não cola uma. Veja só que situação está a nossa gloriosa Polícia Federal. Aqui não iremos generalizar, por isso que eu defendo, deputado Medeiros, a autonomia da Polícia Federal, temos defendendo esses projetos, porque a Polícia Federal querer ouvir o presidente por conta de importunação da baleia, amigo. Veja só, todo mundo rindo. Então o presidente estava lá passeando de jet ski no seu lazer. Só mais um minutinho, viu, deputada Juliana, para a senhora falar bastante aí. Aí a baleia apareceu, a baleia jubarte, no litoral paulista, que aparece. Aí o presidente foi responder por conta disso. Golpe é você manter um inquérito infindável, ilegal, inconstitucional, arrepio da lei, desrespeitando o devido processo legal. A nossa lei permite que o juiz seja a vítima, quem acusa e quem investiga e quem julga? Não, porque o Brasil, o sistema é acusatório. Então golpes são esses aí, golpes concretos, não narrativas. Golpes, senhores parlamentares, foram prender pessoas inocentes, pessoas que sequer estavam na Praça dos Três Poderes, que eu já disse aqui bem claro, quem foi identificado seja punido com o rigor da lei. Já deixei claro isso, a gente não passa a mão na cabeça de criminoso nem de bandido, como o desgoverno Lula fez,
quando disse que proteger os marginais porque eles querem roubar um celular para tomar uma cervejinha no final de semana. Golpe é isso aí. Então a gente está caminhando para uma ruptura institucional, porque já aconteceu, porque quando a Constituição não é respeitada, há uma ruptura institucional. Hoje o Congresso Nacional está sendo fechado. Hoje poucos parlamentares têm coragem de falar isso que eu estou falando aqui na tribuna. E ainda ficam defendendo a ditadura que existe hoje no nosso país, a ditadura da toga. Já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é do judiciário, contra ela não há quem recorrer, a gente vai recorrer a quem? O juiz natural não existe. Pelo menos o descondenado Lula foi condenado na primeira instância, lá no Paraná, depois foi no TRF4, lá no estado do Rio Grande do Sul, depois perdeu todos os recursos no STJ e posteriormente perdeu todos os recursos no STF. Então ele foi condenado. Pela nossa Constituição ele foi condenado. E daí entrou com mais uma ação para descondenar. Isso sim é golpe, senhores parlamentares. Então não vamos cair nessas narrativas. Todo dia cai uma narrativa nova. Para finalizar, deputada Juliana, de fato, agora que Vossa Excelência está aí, eu sou bastante cavalheiro. Para finalizar, de fato, por que o desgoverno Lula faz isso? Pega a parte da imprensa dele, a Rede Globo, a Plim Plim, que mente todo dia para o povo. É uma emissora que não traz nada de satisfatório para a população brasileira. Só mentir, mentir, mentir e acabar com a família brasileira. Aí eles pegam lá e ficam plantando essas matérias. A imprensa sabe tudo que está acontecendo. A imprensa, quando eu digo uma parte, não é generalizando, deputado Silvio. Aí pega uma parte dos processos que sequer o advogado do acusado tem acesso. Olha só como está o nosso Brasil. O advogado do acusado não tem direito ao acesso ao processo. Arrepio da lei, rasgando o devido processo legal. Aí uma parte da imprensa irresponsável tem acesso, aí joga, aí fica com essas narrativas. Para finalizar de fato, por que eles estão fazendo isso? Porque o governo está um fracasso. Você olha o governo, é só mentira, nada avança. Nada avança. Na área da educação, o que está acontecendo? Está os alunos que fizeram ela e protestando contra o desgoverno Lula. Na segurança pública, uma matança de gente, uma criminalidade assustadora, PCC e Comando Vermelho mandando no país e já dividiram as regiões brasileiras. Se vai para a saúde pública, um caos. Ele não consegue nem controlar a dengue, que é uma doença conhecida da população brasileira. Imagine se fosse uma pandemia de uma doença desconhecida. Como seria que o descondenado estava governando esse país? Se vai para a infraestrutura, zero, as obras paralisadas. Se vai para a questão hídrica, zero. Ou seja, nada funciona. Se vai para o meio ambiente, nada funciona. Se vai em um agro, é perseguindo o agro. Aí eles, para não mostrar o que está acontecendo de fato no país, só notícia ruim do descondenado Lula, aí ficam criando essas narrativas. Criando essas narrativas para tentar manipular a opinião pública. Mas o povo brasileiro sabe da verdade e o povo brasileiro sabe o que está acontecendo. Muito obrigado, presidente, e obrigado, deputada Juliana, pela paciência de Vossa Excelência.